Olá, tudo bem? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Daniel e eu vou ler o Daniel capítulo 1. Muitas vezes eu hesitei em ler o capítulo inteiro, então geralmente quando eu vinha trazer alguma meditação da palavra eu lia só um versículo, mas eu comecei a observar que eu mesma procurava ouvir a palavra narrada no YouTube. Então, às vezes, na correria do dia a dia, dirigindo, é, quando não dava tempo de parar para ler, a gente ultimamente tem estado muito acelerados, né? O ser humano, nessa correria, essa ansiedade do dia a dia. O que eu fazia? Nos trajetos para o trabalho, eu colocava lá no YouTube Bíblia narrada, livro tal, eu ia ouvindo para poder ouvir a palavra, para meditar, a maioria das vezes, sem ter explicações, porque eu queria ouvir somente a palavra. Então, hoje eu decidi, falei, não, então agora eu vou ler o capítulo inteiro, mesmo que fique longo, porque se alcançar alguém, já fez algum sentido para mim. Né? Então, assim, a palavra ela não volta vazia, ela cumpre ali o seu propósito. E eu vou ler o capítulo de Daniel. Se ficar cansativo aí, só lamento, né? Mas se alcançar uma pessoa, se uma pessoa estiver precisando ouvir esse capítulo, já fez sentido para mim aqui parar para poder gravar. E claro que no final, né, eu vou dar uma explicaçãozinha, faz parte do meu perfil. E é isso, gente. Vamos à palavra do Senhor aqui, Daniel, capítulo 1. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxeste alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em boa sabedoria, em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa. Cadê? Os outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigos a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então aqui mostra, né, a separação de Daniel, mostra a coragem de Daniel, mostra a ousadia dele e dos seus 3 amigos. Né? Eram 4 servos do Deus Altíssimo, e eles resolveram não se contaminar ali com as iguarias do rei. Se eles chegassem ali, comessem, bebessem, eu acho que seria o caminho natural das coisas, eles seriam mais um na multidão, mas eles não quiseram ser mais um na multidão. Eles resolveram se separar, eles resolveram fazer ali um jejum de vinho, um jejum dos manjares, das iguarias, resolveram ali comer somente legumes, frutas e beber água. Eles poderiam ter o pensamento, caramba, vamos comer aqui, só vamos aqui viver do bem e do melhor, comer aqui as comidas do rei, as iguarias do rei, encher a cara de vinho, eles poderiam, mas eles resolveram se separar. E eles tiveram coragem, eles tiveram ousadia para fazer com que isso acontecesse. Né? E aí eles perguntaram, né, eles não ficaram, não criaram motim, não fizeram anarquia, confusão, a gente não vai comer, não bateram panela, não fizeram barraco, mas eles conversaram e acharam ali abertura, por quê? Porque eles usavam sempre com sabedoria. Eles não saíam chutando a porta, batendo panela, mas eles conversavam, eles conseguiam as questões na base do diálogo, então eles conseguiram convencer ali o cozinheiro, convencer quem estava ali na liderança, e eles resolveram se separar. E aí, no final, eles estavam mais robustos, mais bonitos, mais coradinhos do que todos que estavam ali comendo ali açúcar. Hoje a gente entende, né? A questão do quanto o açúcar faz mal. Então, eles comendo ali do natural, comendo ali frutas, legumes, coisas que não eram ali industrializadas, não tinham muito açúcar, muita gordura. E realmente, hoje a gente sabe que isso faz bem, mas naquela época não se sabia disso. E eles realmente comeram ali o melhor da terra, comida boa, aquela comida que Deus fez, né? Legume, verdura, claro que a carne também, mas a questão de muito açúcar, muita farinha, hoje a gente sabe que faz mal, mas naquela época não era muito comprovado, pelo contrário. Tanto que a preocupação dele aqui, do cozinheiro, meu Deus, mas você vai ficar magro, vocês vão ficar parecendo doentes, vocês vão ficar abatidos, mas não foi nada disso, então eles resolveram se separar. E o que hoje eu preciso me separar? O que hoje você precisa se separar? O que a gente precisa filtrar? O que a gente precisa tirar do nosso dia a dia que está nos incomodando, que está atrapalhando na gente ser aqui, por exemplo, eles se destacaram. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se destacaram. Quando acabou ali o teste, eles se acharam mais inteligentes que todos os outros, eles acharam mais sábios do que todos os outros. Então, o que você precisa se separar nessa manhã? Claro que a palavra, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Então, só de ler, o Espírito Santo ele já ministra. Quando a gente fala de Daniel, as pessoas esperam escatologia. Ai, vai falar da volta do Senhor, vai falar de céu, vai falar de arrebatamento. Mas hoje eu não quero falar disso. Hoje eu quero trazer a prática para o nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa se preservar nesse dia, na nossa vida? Qual a rodinha que a gente precisa sair? Qual aquela rodinha, né, que vocês entendem, rodinha de amigos ali, que a gente precisa fazer a diferença. No Salmo 1 ele fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. E aí tem gente que é radical. Então não vou sair com quem não é da igreja. Não é isso. A roda dos escarnecedores é você escarnecer, você zombar de Deus. O pessoal está ali enchendo a cara, ali é você encher a cara junto, fumar junto e praticar atos libidinosos juntos e você fazer aquelas mesmas coisas.
Mas quando você faz a diferença, quando você não se contamina, você alcança ali o perdido, você alcança aquele que está afastado. Então, quantas vezes você não tem a coragem, Daniel, quantas vezes você não quer se contaminar, mas você aceita porque você está indo com a manada? Quantas vezes você não quer se contaminar, mas você aceita porque todo mundo está fazendo? Por que eu vou fazer diferente se todo mundo está fazendo? Então, assim, Daniel, todo mundo estava fazendo, mas eles resolveram fazer diferente e Deus os honrou. Então, assim, às vezes a gente quer receber honra de Deus, mas a gente não quer se separar, a gente não quer se santificar. Hoje em dia está tudo muito fácil, está tudo muito fácil para o mundo e difícil para seguir os princípios, está tudo muito, muito liberado. Então está muito difícil a gente fazer, cumprir o nosso posicionamento, cumprir a viver ali com a integridade de Deus, porque o mundo ele está aí, o mundo ele jaz no maligno. Então ele sempre né, teve isso, mas hoje em dia as pessoas perderam o pudor de mostrar, de divulgar, de filmar, todas as coisas aí que eles praticam. Então o que você precisa separar, o que você precisa abrir mão nesse dia? E abrir mão não é viver um sofrimento, ai, eu não vou beber, olha, estou sofrendo, e aí você nem faz. Porque se for para você estar sofrendo, ai, eu não estou bebendo, ai, eu estou sofrendo, ai, eu não vou naquela festa ali, ficar ali na rave até de manhã, nossa, que vida triste. Então você não faz, porque eu acho que as coisas, elas precisam ser prazerosas. Eu tenho certeza que quando Daniel e seus amigos, eles comiam a fruta, eles comiam legume, eles bebiam a água, eu tenho certeza que era prazeroso para eles. Eles não comiam, ai, o giló e fazia cara feia. Tenho certeza que não. Mas eles comiam ali com prazer, eles sabiam que estavam fazendo bem. Então, quando você se separa, não é se separar, ficar inimigo de ninguém, mas é você fazer o que é melhor para você, o que é melhor para o seu corpo, o que é melhor para a sua mente, o que é melhor para o seu espírito. Não é porque todo mundo gasta ali o dinheiro. Às vezes eu estou apertado financeiramente, mas todo mundo vai sair para beber, eu vou sair junto. Todo mundo vai sair para comer uma pizza, eu vou, e você está apertado às vezes até para pagar uma conta. Então não é feio você abrir mão, gente, ó, hoje não sextou não, hoje eu vou para casa, e você ir para casa lá fazer sua comidinha, comer suas coisas em casa, guardar o dinheiro da pizza para você pagar uma conta, para você estabelecer aí financeiramente, mas às vezes você está todo enrolado, todo endividado, mas está saindo com a galera, todo mundo está comprando esse tênis, cara, eu vou comprar, todo mundo está ali comprando carro novo, eu vou entrar no financiamento e vou fazer. Por que você tem que seguir a manada? Você tem que seguir os seus princípios, o seu propósito. Você está com o propósito de você comprar um imóvel para você, mas nunca sobra. Por quê? Porque gasta com tênis. E aí o seu celular ficou velho e não sei o que, às vezes tem um ano de uso, vou comprar outro e está seguindo a manada, seguindo a manada. Você tem que seguir o que você é capaz. Você tem que seguir o propósito do seu coração, você tem que seguir o que você acha que tem que ser feito. Não é porque todo mundo faz, né? A nossa mãe já dizia, você não é todo mundo. Então, o que nessa manhã você pode refletir sobre essa palavra? O que você está fazendo que você pode pensar, não, isso aqui, será que isso aqui eu estou agradando ao Senhor dessa forma? Eu estou agradando a minha família dessa forma? Porque tem gente que às vezes agrada o mundo e desagrada a família. Tem vezes que às vezes gasta lá na farra e gasta lá com os amigos do trabalho e tal, e a criança em casa às vezes não tem nem ali um chocolate que quer porque o pai já gastou tudo, porque a mãe já gastou tudo. Então, o que você está fazendo? Quais são as suas prioridades? O que você precisa se separar nessa hora? Eu espero que essa palavra ela traga aí uma reflexão de mudança, ela traga uma reflexão de separação. Daniel ele foi corajoso de colocar ali o seu propósito. Será que você tem se acovardado diante do seu propósito? Então pense nisso. Se você quiser ouvir a palavra de novo, você volta ao início aqui do vídeo, ouve aqui a palavra, porque eu li o capítulo inteiro. Se você tiver Bíblia na sua casa, você lê. Se quiser, você pode baixar o aplicativo no seu celular também para você ler a palavra do Senhor, porque ela edifica, né? E ela é eficaz. Então eu quero que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Deus te abençoe.